Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa live de hoje. Nossa semana tá voando, já é quinta-feira e hoje nós estamos na nossa quarta live, né, da semana. E hoje nós vamos falar sobre esse tema aqui, ordem de traços dos kanjis. E eu não vou apenas falar para vocês como a ordem de traço é importante, como eu vou dar dicas práticas hoje para que vocês possam saber qual é a ordem de traço correta, tá? A ordem de traço correta dos kanjis. Não vou só falar, olha só, é muito importante vocês saberem a ordem de traço. Não só isso. Vocês vão sair daqui sabendo alguns truques para vocês conseguirem fazer com que vocês acertem a ordem de traço dos kanjis. Eu queria que quem começou a chegar aqui, se puder colocar algum comentário só para eu saber se vocês estão me ouvindo bem, se estão me escutando direitinho, só para eu saber se não tem nenhuma falha aqui na transmissão. Por favor, coloquem um oi, um joinha, alguma coisa assim, só para eu poder ver e ter certeza de que vocês estão me ouvindo bem. Na questão assim dos kanjis, eu acho que tem poucas pessoas que tenham assim algum problema com aprender a ordem de traço dos kanjis. Eu acho que tem poucas pessoas que tenham essa ideia assim de eu não vou aprender a ordem de traço dos kanjis, porque tem muitos traços, né, nos kanjis. Então eu acho que é complicado não aprender a ordem de traço, né? Se você não aprende, às vezes você não sabe nem por onde começar, né? Porque tem muito traço. Então eu acho que é uma coisa que é sabida, que tem que ser aprendida, e ninguém assim vai discutir muito se tem que aprender ou não, né? É diferente um pouco por exemplo, do nosso alfabeto. No nosso alfabeto a gente tem A, B, C, D, tanto faz a ordem que a gente vai escrever, né? Tanto faz, não tem assim muita necessidade assim de a gente escrever de algum jeito específico. Eu acho que a maioria das pessoas escreve de um jeito, assim, você vai escrever um A, você vai escrever assim, você não vai escrever o contrário, né? Mas no final das contas, se você quiser escrever o A ao contrário, numa ordem contrária, assim que seria normalmente, não vai fazer tanta diferença. Mas para kanji, tanto para hiragana como katakana, né? É uma coisa que se você não aprender essa ordem de traço, fica um pouco complicado você, às vezes você até associar um radical de kanji com algum outro kanji que tem o mesmo radical e tudo mais, né? Então, deixa eu ver aqui os comentários das pessoas. O Henrique mandou um oi aqui no Facebook e o Henrique falou, só tem eu aqui. No Facebook tem menos gente. Eu tô fazendo essa transmissão no Facebook, no YouTube e no Instagram. Então, Henrique, você vê onde você preferir. Se você preferir ver no Facebook, talvez só tenha você mesmo no Facebook, mas tem outras pessoas nos outros lugares. Aqui no Instagram, o Willi disse que tá tudo certo com o som. Fábio também, Riqui Rodrigues também, Caveira também. Vamos chegando aí, pessoal. Oba, Thiago foi o primeiro a me dar feliz aniversário. Hoje é meu aniversário, gente. Parabéns para mim. Parabéns para mim. Hoje teve gente até me mandando vídeo dos Minions cantando feliz aniversário em japonês. Eu não sei de onde tiraram isso. Não faço ideia de onde tiraram isso, mas alguém arrumou isso. Os Minions cantando parabéns para você em japonês. E mandaram uma pergunta aqui que eu quero falar logo, já que nós estamos falando de ordem de traço. Kawaii Watashi falou, tem como aprender kanji sem ter que escrever? Gente, não, eu vou logo dizer, não tem como você aprender kanji sem escrever kanji. É muito difícil isso acontecer.
Sabe por quê? Porque são muitos kanjis. E vai ser muito, muito, muito demorado, vai ser tão demorado você aprender sem escrever, se você não escrever, que você vai desistir no meio do caminho, porque são muitos kanjis e aí você vai acabar esquecendo uns quando você lembra outros. Eu diria que não. Eu diria que não tem como aprender kanji sem escrever. E eu diria que seria até muito chato, né? Você só quer aprender a ler kanji, você não quer saber escrever, você não quer saber escrever, ser uma pessoa alfabetizada em japonês. Eu diria que você precisa sim escrever para você conseguir aprender de fato os kanjis mesmo. E nós vamos hoje ver algumas regras que vão facilitar vocês saberem qual é a ordem de traço do kanji. Obrigada pelos felizes aniversários, gente. O pessoal aqui no Instagram também. Silvio, Clay, Cavieira, Michele, mandaram parabéns para mim. Muito obrigada. Arigatou gozaimasu. E hoje a gente vai ver algumas formas da gente poder fazer essa ordem de traço, entender como funciona essa ordem de traço aqui dos kanjis. Então vamos, sem mais delongas, para o primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês. A gente vai analisar alguns kanjis aqui, tá, gente? O primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês, eu vou compartilhar a minha tela aqui. O primeiro ponto, a primeira regra é essa aqui. Regra número 1. Lembrando, gente, que regras têm exceções, tá? Toda regra tem uma exceção. E as ordens de traço não vão ser diferentes, mas eu quero dizer para vocês que exceções são exceções. Então, isso que eu vou falar para vocês aqui é uma coisa que vai ser a maioria, tá? A maioria vai ser dessa forma. Então, a gente tem essa primeira regra aqui. Eu botei aqui no Disho, só para a gente poder ver. Eu vou pegar aqui o celular para mostrar para o pessoal do Instagram. A primeira regra, pessoal, é essa aqui. Da esquerda para a direita, de cima para baixo. O que eu quero dizer com isso? Com isso eu quero dizer que os kanjis, eles de regra, vão ser escritos da esquerda para a direita. Ou seja, tem um traço, esse traço vai ser da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, tá? Ele não vai ser, você não vai escrever da direita para a esquerda. Se é um traço reto, tá, gente? Importante. Se o traço for reto, ele vai ser escrito da esquerda para a direita, tá? Primeira parte dessa regra, da esquerda para a direita, que vai ser feito esse traço. Se ele for reto, tá, gente? Porque tem traço que é diagonal assim, tem traço que é diagonal assim, e ele vai ser da direita para a esquerda. Mas os retos, eles de regra vão ser assim, ok? E eles vão ser, o traço vai ser feito, um traço reto vertical, ele vai ser feito de cima para baixo, tá? De cima para baixo. Então, deixa eu até pegar um outro kanji aqui, que eu acho que vai exemplificar bem. Que é o kanji de 10, que parece uma cruz, que é o Jir. Eu queria escrever eles à mão, mas ia ficar difícil eu escrever e pegar o celular para mostrar para a galera. Esse aqui é o kanji de 10. Ele mostra bem como essa regra funciona. Ele vai ser, o traço vai ser da esquerda para a direita, de cima para baixo. Não importa se você for fazer um outro kanji que tenha só esse pedaço, você vai seguir essa regra. Quando você for fazer esse pedaço, quando você for escrever esse pedaço, vai ser assim,
tá? Isso é uma coisa importante para vocês lembrarem. Uma outra regra aqui dentro disso é que o traço horizontal, ele vai vir primeiro, geralmente, tá? Você não vai fazer esse aqui e depois esse aqui. Geralmente, o traço horizontal, ele vai vir primeiro, ok? Essa é a primeira regra. Beleza? Então, vocês têm que ficar atentos com isso. Vocês têm que ficar atentos com isso quando vocês forem escrever esses kanjis que são mais simples, mas eles são uns que vão ter esse... Às vezes tem kanjis mais complicados que vão ter esses pedacinhos. Então, por isso, vocês têm que prestar atenção, para vocês poderem não só escrever kanjis básicos, como escrever kanjis mais elaborados, porque os elaborados, eles vão ser compostos por pedacinhos de básico, né? A segunda regra eu acabei falando antes, o horizontal vai vir primeiro, né? O horizontal vai vir primeiro. O traço horizontal ele vai vir primeiro, como eu falei naquele kanji de 10, né? O horizontal vai vir primeiro. E você tem que fazer o centro vertical primeiro. Essa é a terceira regra. Quando a gente for ter... Deixa eu compartilhar a tela de novo. Quando a gente for ter kanjis assim, que tem pedacinhos laterais, tipo kanji de árvore, vocês estão vendo aqui? Acho que eu compartilhei alguma coisa errada. O meu rosto não está aparecendo aqui, peraí. Peraí. Agora sim. Por exemplo, aqui, ó. Quando a gente tem tipo o kanji de árvore, a gente vai fazer o horizontal primeiro, depois o vertical, e depois a gente vai fazer as coisinhas de lado. Quando eu digo faça o centro vertical primeiro, é que você vai começar com isso aqui, né? Com esse traço. Não é para você puxar essas coisas laterais antes de fazer o vertical. Se tem uma parada vertical aqui, você vai fazer a parada vertical primeiro. Um outro exemplo aqui, que talvez seja mais simples de entender, é o de água, por exemplo, o kanji de água. O kanji de água, ele não tem um traço horizontal. Ele não tem um traço horizontal. Ele vai ter essas paradinhas grudadas aqui. Então, você não pode fazer essas paradinhas primeiro. Eu tinha uma mania de fazer essas paradinhas primeiro. Tipo, eu fazia primeiro essa aqui, eu fazia os pedacinhos numa ordem, né? Lateralmente. Eu fazia esse primeiro, aí depois eu fazia esse, aí depois eu fazia esse. Só que não, tá? Se vocês pararem para fazer e tentar fazer dessa forma, vocês vão ver que é muito mais fácil a letra ficar mais equilibrada se vocês fizerem os traços na ordem correta, na ordem que é indicada, tá? O centro vertical vai ser primeiro. Deixa eu dar uma parada aqui, só para ler uma pergunta que eu acho que é muito pertinente e é importante. Essa pergunta aqui, que chegou agora há pouco, Mônica, Ivo Fred perguntou, Mônica, escrever o kanji correto, mas fora da ordem dos traços, qual seria o problema? Então, depende onde você está escrevendo isso. Se você está escrevendo esse kanji com uma ordem incorreta no seu caderno, ou sei lá, numa carta para alguém, e o kanji ficar exatamente como ele tem que ficar, não tem problema, né? Não tem problema. A situação é que, geralmente, quando a gente não faz a ordem correta, o kanji ele não tem a aparência correta que ele deveria ter. Parece que não, mas é verdade. Principalmente quando a gente escreve à mão, por a gente estar escrevendo à mão, existe uma coisa chamada letra de mão. Não existe? E existe letra de mão para kanji também, gente. Por mais estranho que isso possa parecer, existe letra de mão para kanji. Então, japoneses que estão acostumados a ler kanji escrito à mão, com letra de mão,
talvez eles não entendam o que você tentou escrever, se você for escrever com uma ordem errada. Porque quando você escreve kanji à mão, você não vai escrever igual a máquina, você não vai escrever igual ao computador. Porque a fonte de computador é uma coisa que é diferente do traço à mão. O kanji original, ele é uma coisa que não é computadorizada. O computador veio depois do kanji, tá? O computador veio depois do kanji. As máquinas de escrever e tudo mais vieram depois. O kanji foi inventado primeiro. Então, ele é uma coisa que foi criada para ser feita à mão, né? Então, a ordem de traço vai dar uma aparência específica ao kanji. Então, se você faz uma ordem diferente, o kanji pode ficar com uma aparência diferente. É muito provável que fique, né? Então, talvez não seja compreensível esse kanji. Ou talvez a pessoa confunda o kanji com outro kanji, porque tem kanjis que são parecidos, mas tem pedacinhos pequenininhos que são diferentes. E aí, se você fizer numa ordem de traço diferente, talvez você cause confusão. Você queria escrever um kanji, mas a pessoa que leu acabou entendendo o outro. Isso é um dos problemas que pode acontecer. Um problema prático que acontece se você não sabe a ordem de traço do kanji é você ter dificuldades para achar esse kanji no dicionário, tá? Isso é uma coisa que acontece. Por quê? Os dicionários eletrônicos, isso eu estou falando de dicionário eletrônico, tá, gente? Os dicionários eletrônicos, eles funcionam de forma para você buscar o kanji por radical, mas também eles funcionam de forma que você pode procurar o kanji desenhando ele. Só que se você desenhar ele com a ordem de traço incorreta, às vezes ele não acha. Ele não acha. Às vezes ele acha o kanji até, porque ele vai tentar buscar digamos assim, no acervo de kanjis dele, né? Essa pessoa está querendo um kanji que tem um traço assim, 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 né? Então, talvez ele encontre, mas talvez não. Já aconteceu algumas vezes de eu buscar o kanji, que esse kanji aqui, como é que é a ordem de traço? Eu acho que é assim. Aí eu vou seguindo o que eu acho que é, seguindo essas regrinhas aqui, né, que eu estou explicando para vocês hoje. E eu tento lá, né, e fazendo, às vezes eu não acho. Aí eu, tá, então eu acho que a ordem não é essa. Aí eu tento outra ordem e aí eu acho o maldito do kanji. Isso acontece bastante, tá? Um outro problema prático de você não aprender a ordem de traço correta desde o básico é você ter mais dificuldade de escrever kanjis complicados, porque os kanjis têm muito traço. Se você não aprender a ordem de traço de cada kanji básico, quando você for passar para o kanji intermediário ou avançado, que são vários kanjis grudados assim, às vezes até no básico tem pedaços de outros kanjis, né? Você vai acumulando dificuldades, porque se você já sabe escrever a ordem de traço dos kanjis básicos, você vai ver, esse pedacinho escreve assim, esse pedacinho escreve assim, esse pedacinho escreve assim, sem problema, né? Então, essas são as dificuldades que eu acho que você pode enfrentar se por acaso você não se importar com a ordem de traço dos kanjis. Quer dizer, talvez o seu kanji que você escreveu não ser compreensível, as pessoas podem confundir. Não é só a letra feia, é questão de entender mesmo, né? O que está sendo escrito lá. Que mais? A questão de buscar, né, no dicionário, e também a questão de vocês conseguirem escrever kanjis mais complicados, tá? Eu acho que é importante a gente lembrar disso. Nós passamos por essas regras aqui, da esquerda para a direita, de cima para baixo. O horizontal vai primeiro, quando tem os traçados, né, laterais. Nesse aqui, né? Faço o centro vertical primeiro, quando tem os traçados laterais, tipo o kanji de árvore, o kanji de água, né? E agora nós vamos para o número 4. As caixas têm 3 traços. Todo kanji que tem algum pedaço que pareça uma caixinha,
Todo kanji que tiver uma parte que pareça uma caixinha, lembre-se, esta caixinha tem 3 traços. Vamos ver aqui um exemplo. Por exemplo, nós temos aqui o kanji de boca, kuchi. Esse kanji aqui, ele parece que tem 4 traços, mas ele tem 3 traços. Como assim ele tem 3 traços? Ele tem 3 traços porque nós vamos fazer dessa forma. 1, 2, 3. Esse 2, ele é um traço dobrado, tá? Ah, mas isso aí você não fez um traço, você fez 2 traços. Não, é um traço só. Porque quando a gente fala de traço, a gente está falando de tirar o lápis do papel. Muito importante a gente definir o que é traço, tá, gente? É tirar o lápis do papel, ok? Então, a gente fez 1, tirou, 2, tirou, 3, tá? É muito importante saber isso. As caixas têm 3 traços. Importante lembrar isso, tá? Esse é um exemplo, gente, de kanji que se vocês fizerem errado, é óbvio que tá errado. É óbvio que tá errado. Se vocês fizerem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se vocês fizerem 1, 2, 3, 4. Se vocês fizerem trocado aqui, vai ficar óbvio que tá errado. Porque essa tendência de fazer essa caixinha com esse tracinho assim, deixa o kanji arredondado. Deixa essa pontinha arredondada. Essa pontinha aqui fica arredondada. E a fonte do computador é quadradíssima, né? É bem quadrada mesmo. Mas o kanji escrito à mão, ele nunca vai ser extremamente quadrado, porque ele vai ter essa voltinha que vai dar uma arredondada na ponta. Ele nunca vai ser quadrado como o kanji escrito na fonte de computador, tá? Então, prestem atenção, que olha só, esse kanji aqui, escrito aqui na fonte de computador, ele tem essas pontas aqui nada a ver, sabe? O kanji em fonte de computador, ele nunca vai ser como o kanji escrito à mão. Claro, depende da fonte, né? Tem fonte que vai imitar, né, a ordem de traço, vai imitar a ordem de traço que vai ser a ordem de traço, a forma do traço, que vai ser a forma do traço da escrita. Mas tem as fontes mais famosas não fazem dessa forma, né? As fontes mais famosas. Deixa eu puxar um comentário aqui do Marcos não, do Thiago, que é bastante pertinente. Ele falou assim: meu chefe disse que eu escrevo a letra igual a de placas de trânsito. Provavelmente, talvez você escreve muito parecido com fonte de computador, né? Talvez seja por isso. Emanuel, obrigada pela mensagem de aniversário. Emanuel disse: Sensei, Tanjoubi omedetou. Arigatou gozaimasu. Hoje é meu aniversário, gente, para quem não sabe. Então, o presente que vocês podem me dar é dar bastante like aqui na live. Dar bastante like aqui na live. Mandar coraçõezinhos para mim. Aqui, isso é um presente muito bom que vocês podem fazer. Gente, deixa eu aproveitar para falar aqui antes que eu me esqueça. Eu estou fazendo essas lives aqui. Algumas pessoas perguntaram já se a live vai ficar salva. A live, gente, não fica salva diretamente. Depois, ela talvez possa ser postada. Só que eu não vou colocar, por exemplo, acabou a live aqui, vocês não podem ver amanhã. Não tem como ver amanhã. Isso é porque eu preciso organizar os vídeos e colocar muitos vídeos de 1 hora, quase 1 hora seguidos. Não é muito bom para o algoritmo, assim. Depois ele vai ficar querendo para sempre isso. O algoritmo vai ficar querendo para sempre que eu poste esses vídeos longos e ele vai me bater no sentido de que vai tirar todas as pessoas que poderiam assistir. Então, eu posto depois, mas vai ser bem depois
vai ser bem depois, se eu postar, porque também depende de como sai, né, a live. Então, para vocês poderem assistir mesmo, vocês têm que assistir ao vivo, até porque é melhor para vocês fazerem as perguntas, eu posso ver e posso responder as perguntas de vocês. Uma coisa que eu quero falar também, gente, é que eu quero falar para vocês, para quem não sabe, no dia 22 vai ter a estreia da minissérie Segredos do Candi. Vai ser uma minissérie em 3 capítulos, que vai estar no ar do dia 22 ao dia 26. E nessa série eu vou contar para vocês qual o método que vocês podem seguir para aprender kanji de verdade, aprender de vez, não esquecer, e conseguir ler textos em japonês sem furiganá em 7 meses. Para vocês conseguirem alcançar um nível de conseguir ler textos nesse prazo de 7 meses, vocês têm que seguir um método específico. Eu vou explicar tudo nessa série, nessa minissérie, porque é minissérie porque 3 episódios é mini, né? Tipo Sherlock. Quem assistia Sherlock aqui? Não sei se vocês viram. Sherlock da BBC. As temporadas tinham 3 episódios. E vai ser muito legal. Para participar, gente, vocês precisam se inscrever. Quem está no YouTube e no Facebook assistindo a live aqui agora, pode se inscrever aqui na descrição. Tem o link. É só clicar. Tem o link aqui. Eu falo japonês, blá, 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 blá. Vocês vão ver. É só clicar para se inscrever. Coloca o e-mail de vocês e vocês vão estar inscritos. O pessoal aqui no Instagram também tem o link na bio. Na bio do Instagram tem um link em que vocês vão poder clicar e vão poder se inscrever. Na bio aqui tem um link, na bio do perfil da Eu Falo Japonês. Mas uma coisa muito importante, pessoal, é que vocês confirmem a inscrição de vocês. Confirmem a inscrição de vocês. Por quê? Porque eu preciso saber se vocês se inscreveram de verdade, assim, não foi ninguém pegando o e-mail de vocês e colocando, tá? Porque nós temos que ter muito cuidado com os dados de vocês. Então, só vai entrar aqui para poder assistir a minissérie Segredos do Kanji quem se inscreveu querendo, quem se inscreveu de verdade. Então, para isso acontecer, vocês precisam confirmar a inscrição de vocês na caixa de e-mail. Perdão. Vocês têm que confirmar a inscrição de vocês na caixa de e-mail. Vocês vão lá no site, vocês vão colocar o e-mail de vocês, vocês vão dar OK, e aí vocês vão na caixa de e-mail de vocês, vocês vão receber esse e-mail de confirmação. Você confirma que quer participar da minissérie Segredos do Kanji? Aí você confirma. Se você não confirmar, você não vai receber o e-mail de aviso quando sair, você não vai poder assistir. Você precisa confirmar, tá? E para você confirmar, é só ir na caixa de e-mail. Algumas pessoas estão falando que não estão encontrando esse e-mail na caixa de e-mail. Quando isso acontecer, gente, dá uma olhada na caixa de spam de vocês. Dá uma olhadinha na caixa de spam de vocês ou na parte do e-mail que tem assim promoções. Às vezes o e-mail de vocês pode ser dividido assim, e-mail de verdade, propaganda, sabe? Às vezes cai nessa parte. Então, por favor, deem uma olhada lá, tá? Quando vocês se inscreverem, porque vocês só vão poder participar e assistir inscritos e com confirmação feita da inscrição. Beleza? Eu espero a participação de vocês, que vai ser muito legal. Eu estou muito empolgada. Os vídeos estão muito divertidos. Deixa eu ver aqui um comentário. Alô, disse, Mônica, conheci seu canal agora. Meu primeiro vídeo foi dos números e fiquei encantada com a sua voz. Gente, eu estou muito feliz com as pessoas falando que eu tenho voz bonita. Arigatou, gozaimasu. Estou muito feliz com isso. Eu acho que a primeira pessoa que falou que a minha voz era bonita, sabe quem foi? Foi o Ricardo Cruz. Eu estava mandando uma mensagem de WhatsApp para ele e aí ele falou, cara, deixa eu falar uma coisa para você que não sei se vocês conhecem o Ricardo. O Ricardo, ele também é professor de japonês e ele é cantor. Deixa eu contar uma coisa para você que eu estou para falar há muito tempo. Sua voz, que voz bonita. Eu fiquei assim,
Ah, que legal, ele gosta da minha voz. E aí eu fiquei prestando atenção que várias pessoas estão elogiando. Será que eu devo fazer um podcast? Eu tenho um podcast, na verdade, da Eu Falo Japonês, mas ele é mais assim, eu pegando os meus vídeos. Será que eu devo investir no microfone e começar a fazer a ASMR? Escrevam aí se vocês querem isso. Se vocês querem que eu faça a ASMR em japonês. Konnichiwa. O genki desu ka? Assim. Apesar do que a minha voz é mais grossa quando eu falo português, eu acho. Ok. Vamos parar de enrolar. Vamos parar de devagar e vamos passar para a próxima regrinha. Nós falamos, por último aqui agora, das caixinhas, né? As caixas, elas têm 3 traços, né? As caixas têm 3 traços. Pá, 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 pá. Nós vimos. Agora nós vamos para o 5º ponto. Coloque o conteúdo dentro primeiro. O que isso quer dizer? O que é colocar o conteúdo dentro? É o seguinte, a gente viu aqui que quando a gente faz a caixinha, a gente faz assim, né, com 3 traços. 1, 2, 3, certo? Quando a gente faz uma caixinha que tem coisa dentro, você tem que colocar o conteúdo dentro primeiro. Você tem que colocar o conteúdo dentro. Então, você vai abrir a caixinha, você vai fazer 1, 2, mas antes de fechar a tampa da caixinha, você vai fazer o que tem dentro primeiro. Aí você fecha a caixinha, tá? Essa regra também é importante. Você não pode fechar a caixinha sem colocar o que está dentro. Porque se você fechar a caixinha, como é que você vai colocar a coisa dentro, né? É bem fácil de lembrar dessa regra, né, pessoal? Você abre a caixinha, você faz a caixinha, aí você coloca as coisas dentro da caixinha e aí você fecha, ok? Bem simples, bem fácil de lembrar dessa regra, certo? Beleza? Não dá para esquecer. Aí, a última regra que nós vamos ver hoje aqui é essa aqui. Faça os traços que pegam embaixo por último. Por quê, gente? Porque quando a gente se depara com esse tipo de kanji aqui, você pode pensar, será que eu tenho que fazer essa parte primeiro ou essa parte primeiro? Qual que eu faço primeiro? Então, na real, isso aqui não tá pegando aqui embaixo? Essa parte não tá pegando aqui embaixo? Se tá pegando embaixo, ela tem que ser feita por último, tá? E esse pedacinho de cima, ele faz parte dessa parte aqui. Então, o que acontece? Você vai ter que começar por aqui, tá? E aí, depois você faz a parte de baixo. Você vai ter que começar por aquele pedaço. E aí, você vai para a parte de baixo, tá? Não dá para fazer a parte de baixo primeiro e depois a parte de cima, ok? Não dá para fazer isso, tá, pessoal? Não façam isso, vai ficar esquisito, vai ficar torto, tá?